Bom dia! Lendo o livro de Segunda Reis, é de 1 a 25, né? O livro de Segunda Reis. Eu vou ler o versículo 17, no prefácio 17, versículo 7, só para vocês entenderem a dinâmica e o que aconteceu de fatos na cidade de Israel e Samaria. Então, no versículo 7, 17, no versículo 7 estava escrito assim: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra Deus, contra o Senhor seu Deus, o que fizera subir da terra do Egito. Então, o que aconteceu ali perto de Samaria e próprio Israel? Teve uma doença que era meio silenciosa, né? Que estava assolando a guarda dos reinos, né? A lepra. Então essa doença foi assim uma coisa muito triste porque os reis ficaram com medo de chegar até a eles e não queria desfazer dos seus capitães, dos seus guardas, né? E aí, como os reis eram coligados aos profetas, aos estudiosos, aos médicos, então procurou toda essa assistência para ver o que estava acontecendo. Então, para os profetas, eles viram que as pessoas estavam cometendo muito pecado, que isso deveria ser um haram, um pecado pelo povo, pelo tudo que estava acontecendo ali em Israel. As pessoas estavam mentindo, as pessoas estavam querendo as fortunas, procurando petróleo, e aí só tinha petróleo em Jerusalém. Então foi aquela meia guerra, ouro, comércio, mulheres, filhos. Então tinha um meio de confusão. Então, para os profetas, eles estavam orando, né, para que o mal pudesse aparecer, que o mal não poderia prevalecer também ali em Israel, já que os profetas também tinham em vários países. E as pessoas começaram a ficar leprosa, e aí os pastores, tudo, começaram a profetizar que o povo estava pecando. Isso também para os judeus ficaria muito ruim, essa pronúncia assim, que quem entrasse na igreja ou na sinagoga, na mesquita, mesmo sendo servo, talvez xingaria, maltrataria as pessoas, que não era bem assim, né? Aí eles começaram a ver, procurar o médico. Então tinha muito médico no Egito e muito médico também em Damasco. Então procuraram eles também para que pudesse ver se estava acontecendo isso tanto no Egito, tanto em Damasco. Eles falaram que não. Aí os doutores foram para lá para saber o que estava acontecendo ali em Israel e Samaria, né? Se era mesmo, porque não tinha muita, para poder, poucos médicos, para poder fazer faculdade de medicina bem, então você tinha que ir para a Babilônia, para a Inglaterra. Muitos faziam a sua a hierarquia da medicina, faziam muito na Inglaterra, fazia um curso lá, começavam e depois terminavam lá na Inglaterra para se formar médicos. Então, ali os povos, líderes governando, estavam preocupados com essa doença, os reis, né? E aí os judeus também ficaram preocupados e começaram a orar, a chorar, pedir a Deus que Deus mandasse eles para outro lugar. Muitos deles vieram para o Brasil, aqui Araruama, até em Nova Iguaçu, aqui tem muito descendente do profeta Isaías que vieram muito para cá. Por fato dessas doenças assolar às vezes o país, as pessoas ficam com medo e os ricos é que saem mais, né? E os pobres ali ficam. Mas aí tem os governantes, as pessoas tentam usar, tanto os pobres, tanto as pessoas medianas de vida, né? Nobre, que não vai sair do local, tenta ajudar. E ali eles ensinaram povos, né? Os juízes, né? A pessoa a limpar suas casas, limpar, investir em produtos de limpeza, isso para que essa doença fosse uma doença sanada, né? Aí saberia que tinha epidemiologias, doença, e os reis ficaram muito preocupados com essa doença. Tanto que o Egito falou assim: não, nós vamos fazer esse livro, que seria a Bíblia, para que esse livro esteja na nossa casa, para resguardar os nossos lares, as nossas famílias,
E isso, como os egípcios também eram da profeta, eram sentinelas, eles falaram que iam fazer um livro componente que seria da Torá, seria dos mandamentos, dos estatutos, para que o mal não pudesse assolar as casas das pessoas, principalmente reis, príncipes e pessoas nobres, pessoas também de baixa classe, né? Que isso não poderia assolar essa doença, que era uma doença muito ruim, lepra, e que não tinha cura. E como pela o conhecimento que eu tenho aqui da área da saúde também, a lepra ela é tratada com antibiótico, né? E de repente ela pode fechar a ferida, de repente não, depende do seu grau do seu organismo. Então, a lepra é uma doença contagiosa, ela existe. E no segundo Reis foram a preocupação do Reis pela essa doença, uma doença que assola, e pelos meios de o povo se consagrar mais a Deus. Então o povo começou realmente a buscar mais a Deus, a se integrar, a observar os estatutos que falam muito sobre comportamento, pecado, para que não pudesse pecar, né? A gente pudesse saber o que é pecado, o que é certo, o que é errado, para que as doenças não possam vir assolar a nossa vida, porque muitas pessoas morriam de doenças, né? Espero que tenham gostado e a gente continua lendo o livro de Crônicas. Tchau!